Paz e graça, irmãos amados em Cristo Jesus. Eu sou o Joaquim Lopes, aqui do canal Cristo Reina. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira e completa mensagem da graça. Muitos estão bem empolgados com a graça do nosso Senhor Jesus. Isto é, muito bem compreensível, mas existe muitos ajustes a ser feito. E é isso que nós vamos tratar aqui nessa mensagem hoje. Antes da mensagem, eu gostaria de lhe pedir a colaboração de você se inscrever no nosso canal, acionar as notificações para que cada vídeo novo possa chegar até você. E também, se gostar, deixa o seu like para que o YouTube possa indicar o nosso canal a mais e mais pessoas. Assim, estaremos transmitindo a verdadeira mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho. Paz e graça a todos, vamos para o vídeo. Pois bem, meus amados, a verdadeira e completa mensagem da graça de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, muitos estão bem empolgados com a salvação pela graça. E isto é muito bom e verdadeiro. Mas existe muitos ajustes a serem feitos, muitos pontos a ser trabalhado. Amém? O verdadeiro evangelho da graça, ele é completo. Não sendo somente o que a gente não precisa mais fazer. Como, por exemplo, dar o dízimo, templos, líderes, sacrifício. Quando se ouve essas verdades, em um primeiro momento, isto é muito bom. Nossa, agora estou livre. Mas não é bem assim, meu irmão. Como muitas pessoas vêm descobrindo esta verdade, acaba acreditando que não precisa mais a fazer nada na doutrina da graça. E essas pessoas passam a viver uma espécie de evangelho vazio. Essas pessoas não lê mais a Bíblia, não ora mais, não se reúne como igreja. É diferente de você fazer parte de uma igreja ou se reunir como igreja de Cristo. Amém? Porque essas pessoas, ela se acha individualmente que são igreja e não são. A igreja somos nós agrupados, juntos. Amém? Então essas pessoas, elas acham que não precisa mais ajudar o próximo. Elas pensam que não deve mais sujeitar ao próximo. Amém? Tá entendendo, meu irmão? Como funciona? Como o inimigo trabalha para distorcer a verdade? Então, essas pessoas, elas criam uma espécie de individualismo, confundindo todo o evangelho. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 15 ao 15, diz assim: não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não use essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entenderem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, use a liberdade para servir
o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isto é que é liberdade. Se vocês fizerem como cães e gatos, vão acabar se destruindo. Querem perder essa preciosa liberdade? Então, meus irmãos, muitos dizem que viver a graça é servir em espírito, com a mente. Sim, de fato é isto. No livro de João, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Mas, contudo, devemos entender, diante da verdade de Deus, o que é viver em espírito. Então, muitos dizem, quer dizer que basta apenas eu pensar em Deus, que já estou vivendo em espírito e servindo, que sou filho, que posso fazer o que quiser, que não tem problema, que sirvo a Deus em espírito? São esses pensamentos que muitos não entendem a doutrina da graça. Então, é esta mudança que está faltando na igreja. Está faltando o amadurecer. São muitas coisas pela metade, querendo induzir a algo como se fosse o que convém para agradar os homens. E isto, meu irmão, não está correto. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Então, meus amados, entendendo que não precisamos mais viver os rudimentos da lei, é muito bom. Porém, existe as responsabilidades de cada nós cristão. Como viver como igreja e guiado pelo Espírito Santo é viver uma vida espiritual dedicada a Deus, servindo e amando os nossos próximos. Amém? No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32, nos mostra como é viver a graça de Deus. Vamos para o texto. Efésios 4, versículo 17 ao 32, diz assim: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como
esta a verdade em Jesus, que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito da vossa mente, e vós revistais do novo homem, que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixais a mentira e falais a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for de boa para promover a edificação, para que, de graça, aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Então, aqui está o modo de todo cristão viver. Aqui esta palavra está dizendo como a gente deve comportar na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, meus amados, viver na graça, na verdadeira graça de Deus, ela produzirá a nós uma vida transformada em ações, não apenas em palavras. As atitudes elas serão compatíveis com as que Cristo fez por nós. Amém? A graça não nos deixa permanecer no pecado. Isso é fato. A graça de Deus, ela nos limpa do pecado. Então, ela nos livra de todo esse pecado do mundo. Amém? Você pode ver mais lá no livro de Romanos, capítulo 6. E também em Romanos, capítulo 12. No livro de Colossenses, capítulo 4, 5 ao 6, diz assim, ó: andai em sabedoria, para que, com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade, a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Está aí. A palavra de Deus te ensinando a ter temperança, a saber lidar, para que você não caia da graça. Podemos ver no livro de Atos, capítulo 9, que após Paulo ter recebido a graça, ele teve a sua vida transformada. E a partir daí, ele se entregou completamente ao evangelho da verdade. Então, veja que mesmo deixando de viver a religião que Paulo vivia, ele se esforçava ainda mais pela verdade. Orava, pregava, não deixava de se reunir como igreja. Pensava no próximo, ajudava, servia, cuidava das pessoas. Você pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 ao 33. Também em Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Isso é só ver o exemplo dos cristãos que viviam na graça, na igreja primitiva, ali quando começou a igreja primitiva. Eram pessoas livres, não presas como nós vemos hoje em religiões, pessoas com a mente totalmente presa naquele sacrifício, naquele que os líderes passam para todos eles. Essas pessoas
do começo da igreja primitiva eram pessoas dedicadas ao reino de Deus. Eles entendiam a seriedade da palavra de Deus. Amém? Em 1 Timóteo, diz assim: peleja a boa peleja pela fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, de todas as coisas vividas, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem poder ver, nem pode ver, ao qual seja honra e poder eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam ativos, nem ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para que delas gozamos. 1 Timóteo, capítulo 6, 12. Amém? Então, meus irmãos, podemos ver que na igreja nós temos que estar junto e não separado. Vejamos em Romanos, capítulo 12. Pois assim como um corpo temos muito membro, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecias, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exalta, use esse dom para exaltar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. O amor, o fervor, a humildade, a beneficência, que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apregai-vos o bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vangorosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor, alegrai-vos na esperança, sedes paciência na tribulação, perseverais na oração, acude aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade, abençoai-vos aos outros que vos perseguem, abençoai-vos os que não amaldiçoais e não amaldiçoais, alegrai-vos com o que se alegra, chorais com os que choram, sede unânime entre vós, não ambiciones coisas altivas, mas acomodai-vos com humildade, não sejais sábios aos vossos olhos, a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o que comer. Se tiver sede, dá-lhe o que beber, porque fazendo isso, amontarás brasa de fogo sobre a sua cabeça.
Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, meus irmãos, nós não vemos isso nas denominações hoje. Nós vemos nas denominações são vingança. São crentes procurando vingança contra o seu irmão. E aqui a palavra diz que não, nós temos que orar pelos nossos inimigos, que nós temos que fazer o bem. Amém? Então, meus irmãos amados, ser crente é viver em luta. A palavra de Deus diz que a mesma luta que Paulo e a igreja tiveram ali no começo, nós também iremos enfrentar. Filipenses capítulo 1, versículo 30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, agora ouvis que está em mim. Se antes éramos dedicados aos desejos da carne e ao sistema religioso, hoje muito mais devemos nos entregar à verdadeira graça de Deus, meus irmãos. Então, como o próprio apóstolo Paulo diz para nós, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está lá em Timóteos capítulo 4, versículo 7. Então é isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que pensar todo dia. Viver a graça de Deus. Amém? Então, Colossenses capítulo 1, 25 diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja. E me deu a missão que devo cumprir em favor de vocês. E essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. E essa mensagem é o que eu acabei de anunciar aqui, a verdadeira graça de Deus. Paz e graça a todos. Fique com Deus. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.